Olá, senhoras e senhores, eu sou Márcio Onílio, consultor jurídico do Sistema RCC. Hoje nós vamos falar sobre um tema de grande importância nas licitações, que é a questão dos pagamentos, questão dos prazos de pagamento. Quais são os prazos previstos na lei para que a administração cumpra os pagamentos? Quais são as consequências dos atrasos dos pagamentos? Então, tendo em vista que a licitação, a rigor, é um processo de compra e venda, claro que um processo mais apurado por ter uma lei regulando tudo isso, uma lei federal, uma lei que regula as questões das compras governamentais, é claro que é uma compra e venda especializada, bem regrada. E por isso nós temos as previsões lá nas normas de qual que é o prazo de pagamento a ser realizado em cada caso concreto. E, claro, você participa de um negócio onde você vai vender seu produto ou serviço. Claro que você tem que, em determinado momento, pactuado com a administração, ou previsto no edital, ou previsto na lei, naquele determinado momento você quer receber. Não existe um negócio sem a adimplência desse negócio, sob pena de fracasso total. Muito bem. Apesar de existir a previsão legal de que é possível, para cada caso concreto, se acertar um prazo para pagamento daquela licitação concreta, isso está previsto na lei, no artigo 56, quando se fala já da parte contratual, mas tem também as previsões dos prazos, que para cada caso que deve ser obedecido. Por exemplo, para valores pequenos, aqueles valores considerados que seriam valores que ficam no critério de dispensa de licitação. E quais são os valores para dispensa de licitação? São em função do valor da modalidade de convite. Então, 10% da modalidade de convite. O convite, nós sabemos que o valor para se fazer o convite é até R$80 mil, ou R$150 mil caso de serviço de engenharia. Então, 10% desses valores são dispensados. E para esses valores, a lei fala lá no artigo 5º, no parágrafo 3º, que o prazo de pagamento será de até 5 dias úteis após o fornecimento, após se for caso de nota fiscal, ou da apresentação da nota fiscal, ou do adimplemento da parcela. A partir dali, a administração tem 5 dias úteis para o pagamento. Então, só nesses casos aí, é uma exceção para pequenos valores, R$8 mil, que é 10% dos 80, ou R$15 mil, 10% dos 150, que é serviço de engenharia. Lembrando que, lá no artigo 24, quando se trata das dispensas, tem alguns entes, como as empresas públicas, sociedade de economia mista, as autarquias, em regime especial, elas podem dispensar até 20% do convite. Então, passa de 8 para 16 e de 15 para 30 mil reais. Esses valores, o prazo de pagamento, então, será de até 5 dias úteis, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º. Além daquelas que nós falamos, condições pactuadas em cada caso concreto também, a administração pode, naquele determinado caso, de repente é uma verba de convênio, uma verba que está liberada já e não só prevista, ela pode pactuar e prever no edital que o pagamento será em 10 dias, 15 dias, então é conforme cada caso concreto. Os prazos que a lei traz expressamente são esses de 5 dias úteis que nós falamos, e o mais normal, o mais comum de todos é o que está previsto no artigo 40, no inciso 14, a linha A, que é de 30 dias corridos. Então, prazo de pagamento normal para toda
e qualquer licitação, ressalvadas as exceções, nós falamos dos 5 dias úteis, ou dos pactos nos editais, é de 30 dias úteis. A maioria maçante das licitações, o prazo de pagamento é não superior a 30 dias, aliás, corridos, não úteis. Está lá no artigo 40, então, no inciso 14, a linha A. Lembrando que, de suma importância, para evitar problemas, o legislador já previu lá no artigo 5º também, problemas de ordem cronológica de pagamento. É vedado a administração desobedecer a ordem cronológica dos pagamentos da administração. O que seria essa ordem cronológica? Seguir uma ordem conforme as datas de vencimento das aquisições. Então, lógico, a administração, determinada administração, ela compra não só o seu produto, mas compra outros produtos, outros serviços de diversos fornecedores. E essa ordem cronológica tem que ser obedecida, isso está previsto na lei, sob pena de desvio de finalidade, sob pena de crime contra a administração pública, porque começa, então, se houver a desobediência dessa ordem cronológica, logicamente que se presume que houve preferência, né, escolha de fornecedor que vai receber primeiro daquele outro que está na fila. Isso é vedado por lei, a lei veda expressamente. Inclusive, lá na parte do artigo 51, se não me engano, artigo 50, ele fala que é vedado, é expressamente vedado essa desobediência à ordem cronológica dos pagamentos. No artigo 5º, o artigo 5º fala da seguinte forma, que deve ser seguida a estrita ordem cronológica, sem opção de escolha. De quem que se deve pagar agora? Aquele que estiver na ordem, na fila, conforme o fornecimento, conforme a data de fornecimento, claro que vão ser também os vencimentos. Ok. É comum, pessoal, a gente ver situações onde a empresa forneceu, faz 30 dias, já venceu o prazo legal, venceu o prazo que estava previsto no edital, faz 60 dias, é comum acontecer? Olha, eu digo que, infelizmente, em algumas administrações, isso se tornou um vício, uma cultura, principalmente, notadamente, em algumas prefeituras. São, historicamente, as administrações onde a gente vê maior número de atrasos de pagamento, são nas prefeituras. Nós podemos afirmar categoricamente que a maioria dos órgãos ligados ao governo federal, órgãos federais, a grande maioria maçante não atrasa o pagamento, paga religiosamente em dia. Os estados também, em sua grande maioria, não atrasam o pagamento, os órgãos estaduais não atrasam pagamentos, autarquias, outros entes não atrasam pagamentos, mas quando a gente vê problema de atraso, grandes atrasos, geralmente são em algumas prefeituras que têm a cultura realmente de atrasar. Eu digo cultura porque isso remonta a épocas outrora. Tivemos aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que deu um novo norte nessa questão da eficiência, da gestão pública, né? A questão do empenho não se deve jamais, aliás, a própria Lei 8666, lá no artigo 14, ela fala expressamente que nenhuma compra poderá ser realizada sem que haja a necessária provisão, a previsão daquele orçamento que será utilizado para fazer esses pagamentos. Isso é vedado, fazer um empenho, fazer um edital sem que haja aquela verba prevista no orçamento. Isso é expressamente vedado, sob pena também de responsabilidade de quem lhe der causa. Isso está expresso lá no artigo 14. Ok. Existem sim, então, casos de atraso de pagamento. Quais são as consequências para os casos de atraso de pagamento? Primeiro, reajuste. Na verdade, o reajuste, nós vamos falar um pouquinho
sobre a diferença do que se trata o reajuste na Lei 8666, reajuste de preços, de valores, e recomposição de valores, reequilíbrio de preços. São coisas distintas que muitas vezes é tratada da mesma forma, como se tudo fosse reajuste de valores. E não é. O reajuste, na verdade, por uma determinação legal, a Lei 8.880, ela trata no artigo 11, no artigo 12, da proibição de se reajustar valores, contratos, com prazo menor do que 12 meses. Então nós sabemos que nas licitações não se reajusta contratos antes de 12 meses de execução desse contrato. Mas durante esses 12 meses pode haver situações onde vai haver um desequilíbrio. Então aquela proposta inicial que foi apresentada, ela foi apresentada conforme a situação naquela ocasião da apresentação. Mas não se sabe o que vai ocorrer nos próximos 12 meses. Então imagine você que ela vai apresentar, o licitante vai apresentar a proposta, sabendo que nos próximos 12 meses, haja o que houver, não vai haver reajuste. Mas o legislador previu as situações onde pode ocorrer o reequilíbrio daquela proposta. Isso não é reajuste. O reequilíbrio para que ela seja elevada ao status da situação no local e na época onde se deu o desequilíbrio. Quer dizer, se houve, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro, aqueles produtos que são sazonais. Então, apesar da inflação estar controlada, a inflação oficial estar controlada, no nível aí de 5, 6% ao ano, tem produtos que chegam a 20% de aumento no único mês. E depois cai de novo e fica numa sazonalidade. Se se tratar, por exemplo, de um produto desse, é claro que, havendo um aumento de 20% no seu valor, o fornecedor não pode ficar aguardando 12 meses para que haja o reajuste. Por quê? Porque o reajuste não vai recompor aqueles 20%. O reajuste vem em cima da inflação medida oficialmente. De repente vai dar 5, 6% no ano. O reequilíbrio é daquele caso concreto. Se se provar que houve o desequilíbrio naquele produto, não só para aquele fornecedor, mas para o mercado que opera naquele produto, o reequilíbrio tem que ocorrer, porque está previsto na Lei 8666. Então, a primeira consequência do atraso pode ser essa. Primeiro, lá no artigo 40, fala que, menciona lá, que as condições do edital tem que estar prevendo essa possibilidade de reajuste, de reequilíbrio do preço, caso haja o desequilíbrio. O edital tem que prever isso. Então é a primeira consequência. Segunda consequência, tem que haver a efetiva recomposição desse valor para que possa continuar a execução do serviço, a execução da entrega daquele objeto. Se olharmos lá para a Constituição Federal, nós já vamos ver que ali já tem um norte nesse sentido, porque o legislador constituinte, no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, ele menciona que as condições de pagamento, as condições da proposta, devem ser mantidas por todo o processo. Quer dizer, se você propôs lá no início determinado valor X, esse valor tem que ser mantido até o final da execução. Isso é o que está previsto na Constituição Federal. E a Lei 8666 veio corroborar e reiterar essa previsão, dizendo que o edital tem que prever qual vai ser a forma de recomposição para cada caso concreto, e o contrato também tem que prever
que, havendo atraso, deve haver a recomposição do valor para que haja o equilíbrio. Então, o licitante que sabe utilizar bem a lei a seu favor vai estar sempre resguardado da questão, primeiro, do atraso de pagamento. Você não pode ficar esperando que a administração se manifeste de quando irá pagar. Se o prazo previsto está lá no edital, que será de 30 dias, vencidos os 30 dias, você tem que receber. Se não receber o devido pagamento, você não pode ficar sentado esperando uma notificação da administração dizendo quando que vai pagar. Você tem que se mexer desde já e solicitar expressamente, não jamais por telefone, a manifestação da administração sobre esse pagamento. Então ali já começa uma cobrança administrativa. Caso essa cobrança não surta efeito, aí sim você tem os meios, né, do Poder Judiciário, com a medida judicial cabível, para fazer a cobrança judicial. Isso a gente sempre deixa para o último caso, né? A cobrança judicial, só quando realmente não houver êxito em todas as suas manifestações perante a administração, aí sim tem o Poder Judiciário que está velando pela fiscalização, né, do poder público. Bom, outra consequência do atraso, que é muito questionável, muito polêmica, é a previsão, lá no artigo 78, inciso 15 da Lei 8.666, de que, caso haja atraso superior a 90 dias, você, licitante, tem a prerrogativa de suspender a execução ou mesmo rescindir o contrato. É uma opção do licitante. Ou você suspende a execução até que se normalize o pagamento, ou você opta pela rescisão do contrato. Por que é polêmica essa previsão? Porque é claro que 90 dias de atraso é um prazo muito extenso para qualquer empresa, principalmente para as micro e pequenas empresas, que notoriamente são as mais prejudicadas quando há atraso nos pagamentos, porque tem fornecedor para pagar, tem toda a parte operacional da empresa que continua em vigor, e ela, sem um recebimento, aí às vezes tem que se fazer valer de empréstimos bancários para bancar um fornecimento para o Estado, que deveria dar o exemplo e do pagamento na data correta, porque o Estado é o maior fomentador da economia. Então ele, como Estado, que prevê que não pode atrasar, que tem que haver previsão orçamentária para pagar, como é que ele vai atrasar o pagamento na data do pagamento? Cadê o orçamento que estava previsto? Cadê o dinheiro? Então é um tema realmente polêmico, e por conta disso existem várias contestações, vários doutrinadores, juristas que contestam muito esse prazo extenso de 90 dias para que o licitante possa suspender a entrega. E existe já um projeto de lei prevendo a diminuição desse prazo aí. O ideal, claro, seria atraso superior a, no máximo, 40 dias. O ideal seria 30 dias, mesmo porque é o prazo de pagamento. Atrasou o pagamento superior a 30 dias de atraso, que bom que seria, né, que a lei viesse prevendo que atrasou nesse prazo, já pode suspender o pagamento, ou, aliás, o fornecimento ou a execução do serviço. Tem toda a discussão por trás aí, porque é o Estado, a continuidade dos serviços, o princípio da continuidade do serviço, o Estado não pode parar. Como é que o Estado fica à mercê? Essa é a discussão da parte que contesta essa previsão de diminuição do prazo. Vem dizendo que o Estado não pode parar os serviços por conta da paralisação também, da suspensão de um fornecedor que é privado. Mas é uma discussão que a gente pode deixar para outro momento. O importante hoje é saber que a previsão legal em vigor é essa. Se houver atraso superior a 90 dias, você, licitante, pode sim suspender a entrega ou a execução do serviço. A entrega do bem ou a execução do serviço. Mas claro, gente,
Importante saber o seguinte: essa suspensão, ela não pode se dar assim de imediato, estancou, não entrega mais, não avisa nada. Não, não é assim. Você tem que fazer uma manifestação, avisar para a administração expressamente que a partir de tal data irá suspender o serviço ou a entrega do bem por conta desse atraso, com a previsão legal do artigo 78, inciso 15. Ok? Muito bem, pessoal. Para hoje, o que nós tínhamos a falar. Esperamos que você tenha sucesso nas licitações e não precise usar os artifícios, mas saiba que a lei protege sim, a lei tem previsões no sentido de proteger essa compra e venda para que fique bom para ambas as partes. Foi um prazer estar com vocês e espero tê-los numa próxima oportunidade e convido vocês para participar conosco aqui dos nossos cursos, onde abordaremos esse tema e outros de interesse nas licitações. Obrigado.